Bom dia, meus irmãos. Aqui, Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiep, em Salvador. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, dia 13 de abril de 2022. Evangelho Mateus 26, 14 a 25. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "Que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Será, Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Irmãos, uma das mais difíceis dores que um ser humano pode sentir é a dor da traição. Ela magoa muito porque quase sempre encontra a vítima despreparada. E a queixa que se ouve é sempre a mesma: "Pegou-me de surpresa. Por isso eu não esperava. Não podia imaginar que um ser humano fosse capaz de praticar tal coisa. Como é possível ter no mundo gente capaz de dar golpes tão baixos?" Assim, o sofrimento que a traição causa é muito grande. Todavia, a dor pela traição se multiplica exponencialmente quando ela é praticada não por um desconhecido adversário, mas por alguém familiar, amigo, parente próximo, ou pior ainda, pessoa da própria casa. Aí a traição é capaz de devastar a vida do que foi traído e levá-lo a um profundo desgosto. Isso acontece por se tratar de pessoa íntima, em quem se confiava cegamente. E daí o grito de amargura: "Qualquer um poderia ter feito isso, menos tal pessoa." Nesse segundo caso se inscreve a traição de Judas Iscariotes contra o Senhor, narrada pelo Evangelho de hoje. Como os discípulos, os 11 discípulos, também Judas Iscariotes foi convidado por Jesus a participar do grupo. Foi acolhido e amado pelo Mestre, gozou da proximidade do Salvador e ouviu de perto suas palavras de paz e de esperança. Presenciou seus milagres e testificou seus sinais. E mesmo assim o traiu. Que dor imensa não teria atravessado o coração de Cristo ao ver aquele que comia em sua mesa
tramando a sua entrega em troca de um punhado de moedas. Também nós, tornando-nos cristãos, fomos convidados a viver na intimidade do Senhor, a participar de seu grupo, a ouvir a sua palavra e a partilhar do pão por ele abençoado, partido e repartido. Enfim, fomos convidados a sermos um verdadeiro discípulo. Como me comporto diante do Senhor no dia a dia de minha existência? Tenho acolhido e amado o meu Mestre e Senhor acima de qualquer outra coisa? Ou na prática o tenho recusado, negado e traído diante das pessoas e diante do mundo? Meus irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira santa, vamos participar à noite na nossa igreja matriz da celebração penitencial que prepara para a Páscoa, às 19 horas. Trata-se de um momento importante para nos reconhecermos pecadores, pedir perdão ao Senhor e sermos absolvidos por Ele de todos os nossos pecados. Isso porque, no fim da celebração, será dado aos que estiverem dentro da igreja e assim o desejarem, o perdão dos pecados, conforme o rito da Igreja Católica, que reconcilia vários penitentes com confissão e absolvição geral. Para o pessoal que estiver em casa, aqueles que não podem vir à igreja, os idosos e doentes, também poderão acompanhar comodamente esta celebração penitencial a partir de suas residências, porque ela será em grande parte transmitida por nosso canal do YouTube da paróquia, cujo endereço quem segue de casa já conhece bem, ou seja, Paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe. Digo que a celebração será em grande parte transmitida porque na parte em que o padre oferece o perdão sacramental, haverá interrupção na transmissão, pois como vocês sabem bem, só os que estiverem na igreja poderão receber o perdão de Deus de forma sacramental, ou seja, o sacramento do perdão. Mas aqueles que estiverem em casa podem acompanhar as orações, o exame de consciência, as leituras, os cantos, enfim, tudo menos o perdão que será dado de forma sacramental só a quem está na igreja. Também não nos esqueçamos, irmãos, de participar das outras celebrações da Semana Santa de forma presencial ou através das transmissões do YouTube. Teremos na quinta-feira santa a missa do Lava-Pés, 17 horas na Imaculada e 19 horas na Matriz. Na sexta-feira santa, a Via Sacra, 6 horas da manhã na Imaculada e 17 horas na Matriz. Segue-se a celebração da Paixão do Senhor, apenas na Matriz, 19 horas. E no sábado santo, a Vigília Pascal, também às 19 horas, mas só na Igreja Matriz. No domingo, teremos a solene missa de Páscoa nos horários normais, 7 da manhã Imaculada e 8h30 Matriz. Nenhum cristão deve perder esses momentos celebrativos na Semana Santa ou Semana Maior, porque elas são a base da vida de fé do povo de Deus. Nada, irmãos, de ir passear na Semana Santa. Semana Santa é tempo de estar presente nas celebrações da igreja e não em casa, descansando ou viajando. Vamos ser bem atentos, bem sensíveis a essa realidade, meus queridos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.